Olá pessoal, aqui é o Paulo Marcotti. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre construção de mapa mental. O mapa mental é para entender como que sua mente está entendendo de algum assunto. Qual é o caminho que a sua mente está fazendo para reconhecer alguns conceitos. Existe o mapa mental e o mapa conceitual. A gente vai falar da diferença e mostrar alguns exemplos. Não quero fazer um curso de mapa mental porque demoraria bastante, né? Tem que ter bastante prática. Mas a gente precisa entender e fazer alguns exercícios de mapa mental, tá bom? O mapa mental é como você pensa. Então é para ser feito individual. Pode ser muito útil fazer um trabalho colaborativo que a gente vai falar mais para o final, tá bom? Mas imagina o seguinte: preciso entender de um assunto e preciso colocar esse assunto num papel. Imagina essa árvore aqui sobre o gerenciamento de projetos, tá? É um nó que abre em vários outros nós, cada nó abre em vários outros nós. Então, esse jeito de fazer um mapa mental, esse é um exemplo. O gerenciamento de projeto tem o assunto escopo, tem o assunto cronograma, tempo, tem o assunto custo, orçamento. E se você está detalhando que o custo ou orçamento, você vai entender que para você precisa gerenciar um planejamento de custo. Você também precisa estimar os custos. Você precisa criar o orçamento e depois controlar os custos para que o orçamento siga à risca. Essa é a ideia de uma dos ramos. E tem os diversos ramos, risco, comunicações e todos os ramos necessários nesse mapa mental. Vamos passar para um outro exemplo, tá? Que aí talvez fique mais claro, tá? Eu vou pular esses exemplos e depois eu vou para um outro exemplo mais conhecido da nossa área. Por exemplo, redes de computadores. Entender redes de computadores, vocês já entendem da área de sistemas que eles têm diversos tipos, diversas topologias. E aí existe uma palavra possui. As redes de computadores possuem diversos tipos e topologias que possuem uma disposição física e o tipo e a topologia seguem fundamentos, tá? Ou proporciona um compartilhamento de recursos. Escolher o nome adequado para essa flechinha é bastante complicado. Por exemplo, redes de computador utilizam protocolos. Rede de computador segue meios físicos que podem ser guiados ou podem ser não guiados. Toda essa árvore de conhecimento é chamada de mapa mental, ou quando tem esse verbo no meio, eles chamam também de mapa conceitual. Ou mapa conceitual também é ter um conceito aqui dentro, não só como a sua mente funciona, como você explica um conceito. Então tem as duas vertentes. Vamos chamar só de mapa mental, tá? E entender esse mapa mental. Vamos para um outro exemplo de uma árvore, tá? Vou pular esses e vou para um exemplo mais simples. Todos esses estão compartilhados com todos os alunos num Google Drive, que está lá no nosso AVA, tá? E, por exemplo, lógica de programação. Opa, fácil. Lógica de programação, todos nós já conhecemos. Ela necessita de um armazenamento, de uma estrutura de armazenamento composta por variáveis e trabalhada com operações, automatizada por funções e rotinas. E as estruturas de armazenamento necessitam de variáveis indexadas também. Dá para entender. A lógica de programação e os algoritmos, lá para baixo, tem estruturas de programação, estruturas esquematizadas como sequenciais, mas ela necessita de desvio condicional, o if, perfeito. E as estruturas de programação repetem-se através de estruturas de repetição. As estruturas de programação
são treinadas através de exemplo de algoritmo, que é o jeito que a gente mais aprende. Legal. Dá para entender o tipo de mapa mental, como a gente pensa? Então, como que eu penso num banco de dados? Ah, o banco de dados é representado por um modelo relacional. É, perfeito. O banco de dados manipula uma linguagem de terceira geração que é composta por comandos SQL. Muito bom. Vou tirar aqui a câmera. No modelo relacional, o banco de dados no modelo relacional é caracterizado por um esquema relacional. Respeita restrições de integridade. O banco de dados no modelo relacional é concretizado por meio de uma implementação de banco de dados que está usando através do sistema gerenciador de banco de dados. Exemplos, a gente já imagina como fazer um mapa mental e a gente vai dar exercícios para vocês fazerem mapa mental durante as aulas. Tem um software aí que faz mapa mental, tem diversos softwares. Eu vou dar alguns de exemplo durante a aula e deixar indicações para vocês gratuitos, que é, por exemplo, o FreeMind, o FreePlane. FreePlane funciona no Windows, funciona no Linux, é bacana. Eu uso ele que é mais levinho, é mais simplesinho, tá? Alguns podem fazer figuras, dão maiores detalhes, visualmente mais bonitos. Outro exemplo, que não na área de informática. Um corpo humano. O corpo humano é uma estrutura de um ser humano. Perfeito. O corpo humano é composto de diferentes tipos de células. O corpo humano compreende a cabeça, o pescoço, o tronco, os braços e as pernas. As pernas têm os pés, os braços, mãos, o tronco, tórax e abdômen. É um exemplo que todo mundo entende fácil. O mapa mental, esse slide, é utilizado em aulas para a gente tentar entender e avançar o seu pensamento, melhorar os seus skills, né? A sua habilidade de pensar, tá? E entender como você sintetiza um assunto, né? Uma informação. E isso daí encoraja uma aprendizagem. Perfeito. Por isso que nós vamos estar usando o mapa mental nas nossas aulas logo no início para entender os conceitos passados, pré-requisitos que a gente precisa ter e entender conceitos futuros, tá? Além disso daqui, eu deixei para vocês lá no Google Drive, tá? Um documento legal do Romero Tavares, um artigo científico que ele explica como os conceitos de mapa mental e mapa conceitual, aqui vocês podem entender melhor. Ele dá uns exemplos bacanas de como fazer um curso de física através dos tópicos, os significados, é interessante, tá? Ele põe os nomes, os verbos nas setinhas, então dá para entender. E os exemplos são bons. E você também vai ter uns exemplos que não é só um nó abrindo e abrindo sempre. Não, ele volta também. Os conceitos podem voltar e ser interligados. Então você tem alguns exemplos que podem ser interligados. Interessante. Junto disso também tem um outro documento de elaboração de projeto de tecnologia que também mostra exemplos de mapas mentais, mapas conceituais e que tem um fluxo de informações aí de conceitos que se interligam, tá bom? Então, essa é a ideia. Aqui é o Paulo Marcotti, dando uma geralzinha sobre mapa mental e que vai ser muito útil para a gente em aulas e para a gente entender como que estamos trabalhando o nosso cérebro. Obrigado.